Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da SPSS Week. Anteontem a gente conversou um pouquinho sobre como organizar o banco primário de dados. Eu ensinei também algumas fórmulas no Excel e além disso também expliquei alguns conceitos sobre casos e variáveis. O vídeo está salvo, o link está na descrição desse vídeo. Se você ainda não assistiu, eu recomendo muito que você volte, assista e depois retorne para cá. Depois eu ensinei também como exportar um banco de dados do Excel para o SPSS e como organizar o banco de dados no SPSS em si. Eu expliquei que só retomando alguns conceitos que a gente falou anteriormente, essa primeira página é a página de dados, em que as colunas vão ser as variáveis e as linhas vão ser os casos, paciente 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que esse banco de dados está disponível para vocês, também eu vou colocar o link na bio, na descrição, para vocês brincarem um pouquinho com esse banco e explorarem junto comigo. Então, também mostrei, só retomando alguns conceitos, que essa é a página das variáveis. Aqui a gente tem um nome. O SPSS, ele infelizmente não aceita espaço, então uma técnica seria colocar só um nome abreviado, porque é o que vai aparecer aqui em cima. Uma outra técnica seria colocar se for um nome composto, colocar underline para separar. Aqui é o tipo de variável, essa segunda coluna, depois seguido pela largura da variável, a presença de decimais. Aqui o tipo de variável, quando eu clico no tipo de variável, eu clico na casela, aqui por exemplo a altura, e eu clico nesses 3 pontinhos, ele vai dar várias opções pra gente. Pode ser numérico, pode ser um ponto, pode ser uma data, pode ser em dólar, pode ser uma sequência, que é uma variável categórica. Mas aqui a gente vai deixar em numérico. Aqui eu tenho a largura, a quantidade de caracteres. Aqui eu tenho os decimais, vou colocar 0, eu gosto de colocar 0. Aqui eu vou colocar um nome que eu quero que apareça no meu rótulo, Meu rótulo, quando eu for fazer gráfico, quando eu for fazer tabela. Que nome eu quero que apareça? Sempre você colocar o que você quer com as unidades de medida. Altura em metros. Isso facilita muito quando você for apresentar seus dados. Aqui são os valores, que aí a gente clicando nesses 3 pontinhos, a gente pode inserir um valor. Isso é útil em variáveis categóricas. Por exemplo, quando eu vou querer codificar um banco de dados, eu vou querer codificar ele. Quando tem 2 opções, eu geralmente coloco 0 ou 1, por ser mais fácil. E também porque quando a gente está codificando, se eu fosse escrever sexo masculino, feminino, se eu colocasse uma letra maiúscula e outra minúscula, um ponto sem querer, uma digitação errada, se eu esquecesse que eu estou colocando masculino e feminino e colocasse homem e mulher, ele iria considerar coisas completamente diferentes. Então, para facilitar o preenchimento do banco de dados e também para evitar esses erros, e você tem que passar de novo o seu banco de dados limpando esses erros, procurando e limpando esses erros, eu coloco 0 ou 1. E aqui eu indico, clicando aqui nesses 3 pontinhos aqui do lado de valores, eu indico o que significa cada um. Eu coloquei aqui 0, é sexo feminino, aqui eu coloco o 0 e aqui eu coloco o rótulo feminino. E clico em adicionar, eu vou tirar aqui esse feminino, aqui ó, 0 feminino, clico em adicionar e ele aparece aqui. Depois é só clicar em OK. Aqui tem os valores perdidos, que ele vai sempre considerar que não existe valores perdidos, mas faz parte de todo o banco de dados ter missing data, então provavelmente vai ter, então seria importante você indicar para o seu banco de dados, para o seu SPSS, quais são os dados perdidos. Eu coloquei um número aqui que, se for uma variável numérica, eu deixo padronizado. Sempre coloco 9999, porque é um número assim que em variáveis numéricas eu provavelmente não vou encontrar ele. E nas variáveis categóricas não se encaixa nem no 0 nem no 1 e também fica distante do 0 e do 1, para não confundir a entrada dos dados. Cliquei OK. Eu posso colocar sem valores, discreto, eu posso até selecionar mais de um,
por exemplo, 999-8888 e assim por diante. E aqui eu posso colocar um intervalo de números, abaixo de, mais alto de, e então estabelecer uma faixa, tipo, determinada faixa de valores é missing, mas a gente usa mais esse segundo aqui que eu mostrei. A quantidade de colunas, o alinhamento, se essa variável é de escala, se ela é ordinal, ou seja, existe uma ordem, escala é numérico, e a nominal seria a variável categórica, seja ela distocômica, seja ela nominal, seja ela de mais uma opção, né? Mais de duas opções, sem estabelecer em uma hierarquia entre elas, porque quando a gente já começa a estabelecer hierarquia, vira ordinal. Então, em suma, só lembrando para vocês, essa é a página de dados. Essa é a página que eu vou mexer nos meus dados. Aqui é a página de variáveis, perdão. Aqui é a página que eu vou mexer nos meus dados. Então, aqui primeiro eu tenho, se eu quiser abrir um documento de um outro banco de dados, é só clicar aqui nessa pastinha, que ele vai abrir essa abinha aqui. E é só você procurar seu banco de dados. Para você querer abrir uma arquivo em Excel, como a gente já viu, é só clicar em Files of Type e aí colocar aqui em Excel. Senão ele já aparece o SPSS, que é SAV. Depois é só clicar e clicar em abrir. Ele vai abrir seu banco de dados. Aqui é para salvar o seu banco de dados. Você salvou o seu documento, aqui eu salvei o meu. Você pode imprimir seu banco de dados, esse comando não é tão útil. Aqui você pode pegar outra caixa de diálogo que você usou anteriormente. Aqui, como eu já estava mexendo e brincando com esse banco de dados, eu já fiz vários comandos. E você pode retomar para determinados comandos. Assim como você pode desfazer ou refazer um determinado comando que você fez, alguma alteração. Por exemplo, aqui eu coloquei posso desfazer, mas assim eu posso refazer também. Eu posso ir para um determinado caso, por exemplo, eu quero o caso número... Para eu não precisar ficar rolando a tela, né? Eu quero o caso número 90. E ele vai me levar até o caso 90 aqui, bonitinho. Ou então, se eu estiver trabalhando num banco de dados com muitas variáveis, eu posso selecionar aqui em qual eu quero, em vez de ficar procurando. Por exemplo, eu quero ir para peso. E ele vai me mostrar aqui a variável peso. Aqui é selecionar de caso, aqui é de variável, você pode ir para variável, ou você clica nessas abinhas, ou você clica aqui em cima, em um desses dois. Aqui são as variáveis que você quer que mostre, e você pode ir para determinado variável. Geralmente eu particularmente não uso. Aqui você pode achar uma coluna, por exemplo... eu quero procurar algum valor específico. Quero a coluna. Eu quero achar eu acho o próximo 1. Que seria, no caso, a mesma coisa que a função localizar do Excel. Por exemplo, aqui em altura eu quero ver se eu acho 168. Find next. E ele vai me mostrando. E aqui eu também tenho a função de repor. Ou seja, eu quero que agora 168 seja, na verdade, 5. Eu coloco aqui, ele está indicando essa casela aqui em amarelo. Então, eu só clico aqui em Replace, se eu quiser repor esse aqui. Ou então, eu posso colocar Replace All. E todos os que são 168 vão virar 5. Vou desfazer o que eu tinha feito, porque não é do meu interesse ter 5 aqui. Ui. Aqui é inserir um novo caso, por isso que estava aparecendo aqui. Eu inseri casos, então... Aqui, esse banco de dados, eu tenho 100 casos, é 105. Se você quiser inserir um novo caso, é só você começar a digitar na próxima linha, que ele já considera.
ou então você simplesmente clicar aqui em inserir casos. Qualquer um desses dois serve. Deixa eu apagar aqui esses. Depois eu apago. Aqui ele vai dar como missing esses dados aqui que não estão preenchidos. Aqui você pode inserir uma variável. Para inserir uma variável você pode clicar aqui. Ou então você pode simplesmente vir aqui e escrever sua nova variável. E aqui tem comandos muito legais, que é o split files. Então, vamos dizer que eu quero analisar separadamente. Eu quero analisar, fazer gráficos separados, analisar sempre de maneira separada meus grupos baseados no que tomou uma determinada droga e o outro que não tomou uma determinada droga. Quero analisar eles, separados. Quando você chega no SPSS e analisa ele vai vir com essa opção Analyze All Cases. Ele não vai criar grupos, não vai dividir o seu arquivo. Mas, em determinadas situações, como por exemplo, você fazer uma repeated measures nova, entre outros comandos, você vai necessitar dividir seu arquivo para conseguir fazer uma análise de dados. Ou então, até quando você for fazer uma análise descritiva, você quer pedir as médias, mas quer os grupos separados. Você pode colocar aqui Compare Groups. E você pode colocar aqui, eu vou separar eles por sexo. Vai estar separado o feminino de masculino. Depois de clicar em OK, ele vai aparecer essa página, que é a página o output, que é a saída, que é a página de comando. E aqui qualquer outra coisa que eu vou pedir, por exemplo, eu vou colocar aqui qualquer outra coisa que uso. Quem usou a determinada droga, ele vai dar os dados separados, feminino e masculino. Esses comandos aqui eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Todos esses comandos do Analyze. Aqui eu estou explorando mais os principais comandos do SPSS, que são úteis para vocês organizarem. Aqui eu tenho Select Cases. Por exemplo, eu quero fazer uma condição. Por exemplo, eu só quero analisar os casos. Deixa eu só tirar o split files aqui. Eu só quero analisar os casos em que o peso seja maior que 50 quilos. Eu só quero analisar esses casos. Então, eu clico aqui em Select Cases, coloco aqui If a condition is satisfied. E aqui eu pego o peso, só quero analisar se o peso for maior. Cliquei aqui, joguei, apareceu. Vou repetir para vocês verem. Cliquei aqui, joguei. Depois, clica aqui se o peso for maior que 50. Aí eu clico aqui 50. Continue. Aí é só clicar em OK. E ele vai criar uma outra aba, uma outra variável aqui, que é a variável do filtro. Perceba que algumas aqui estão cortadinhas. São as variáveis que o peso é menor que 50. Eu só quero o peso maior que 50. Então, os que o peso for menor que 50, ele vai estar excluído. Para você tirar o Select Cases, é só você colocar em All Cases aqui, ou então de um jeito mais fácil que eu costumo fazer, é apagar essa coluna. Aí você tira o Select Cases. Você pode pegar um random sample dos seus casos. Eu quero, dentro da minha lista de pacientes, eu quero escolher uma amostragem aleatória. Eu quero aproximadamente 30% da minha sample. E ele vai escolher aleatoriamente 30%. Também para tirar, só tirar aqui. Eu posso ter baseado um intervalo e eu posso usar um filtro. Alguma variável determinada, eu quero só olhar as variáveis que estão preenchidas com tal coisa está preenchido. Vou colocar aqui All Cases.
E aqui esse comando é muito legal, é só o do rótulo, né? Quando os rótulos eles estão desligados, né? Ele só aparece 0 e 1, que nem eu falei pra vocês que era massa a gente codificar com 0, 1. Se tiver mais uma opção 0, 1, 2, 1, 2, 3, sempre colocando aqui, né, o que significa cada um deles. Então, esse labels é só para mostrar essas questões referentes ao rótulo da variável, o que cada coisa significa. Bem, aqui são correções de erro gramatical, esse daqui também não é tão interessante, você vai, se você quer usar todas as variáveis, enfim, eu particularmente não uso. E agora vamos passar para essa barrinha aqui. Hoje a gente vai falar de quase todos nessa barrinha. A gente só vai deixar o Analyze, mais especificamente, para a próxima aula, porque é aqui que vai sair tudo de análise univariada. E eu também vou mostrar a análise exploratória para vocês na próxima aula, junto com a análise univariada. Mas, enfim, indo para essa barra, aqui temos arquivo. Aqui, se eu quiser abrir um novo arquivo, eu posso abrir um novo banco de dados, eu posso abrir uma nova página de dados, syntax, que é basicamente seria um comando de programação, né? Se alguém dominar a linguagem de programação, poderia colocar o syntax. O output, que é uma saída, se eu quiser abrir um novo output. Eu posso abrir um novo banco de dados, salvar, exportar o banco de dados, rename. Isso são coisas mais técnicas e mais intuitivas que eu acho que não vale a pena a gente entrar tanto aqui. Aqui editar, fazer, refazer, copiar, colar, inserir variável, muitas dessas coisas aqui estão nessa linha aqui principal desse edit. Visualizar, aqui você coloca que se você quer visualizar o status, que é essa barrinha aqui embaixo, que se está rodando ou não o programa. O editor de dados value labels, né, os rótulos, você pode colocar aqui, né, você pode simplesmente clicar ali. Se você quiser um banco de dados sem linhas, o que é difícil, você pode tirar também olhando aqui. Essa daqui também é uma parte mais intuitiva e que vocês vão usar com menos frequência no seu banco de dados em si. E aqui eu venho aqui que começa a ficar interessante. Se eu for explorar tudo, esse vídeo vai ter mais de 1 hora. Então, eu vou mostrar o que eu mais uso. Então, aqui, desses aqui, o que eu mais uso, assim, sem dúvida, é o split file, que você pode pedir tanto aqui quanto aqui. E o select cases, que eles são muito úteis. Então, esses são muito úteis para quando você vai fazer uma análise. Se você quiser fazer uma análise de subgrupo, o repeated measures a nova, para você fazer, você precisa ir aqui. Uma coisa que é útil, você poderia identificar casos duplicados, que é bom quando você está organizando, quando não é você. Eu gosto de usar quando não sou eu que estou organizando o banco de dados. Quero ver se tem duplicado. Define matches cases by. Eu quero definir os casos que estão juntos by idade. Ok. Aí ele vê aqui se tem repetido. Desses daqui, só mais esses dois aqui. Você pode... Esse daqui eu acho que nem vale tanto a pena. Aqui, agora a gente vai para o comando mais interessante, o que eu gosto mais de brincar, que é o transform. Esse primeiro é muito legal, que você pode calcular uma variável. Por exemplo, vamos dizer que na minha coleta de dados eu esteja anotando todas as alturas em centímetros.
Só que vamos dizer que o meu orientador fala que não é a melhor maneira, não é expressar em centímetros, ele quer que eu expresse em metros. Então eu venho aqui em altura, que aqui, né, eu coloquei no nome em metros, mas tá em centímetros. Aí eu coloco Alt M, metros. Aí eu coloco altura dividido por 100. Clico aqui, né? Divisão, se fosse multiplicação seria esse aqui, dividido por 100. E aí eu calculei uma nova variável. Vai abrir uma nova variável aqui no cantinho da altura em metros que foi calculada. Então, para eu não fazer tudo isso manualmente, ele já calculou tudo para mim. Da mesma forma que eu posso, por exemplo, pegar uma variável que queiram que eu colete para apagar, é só selecionar e apagar mesmo. Eu quero a variável IMC. Eu coletei a altura e eu coletei peso. E eu não vou fazer o IMC na mão e não tenho um acesso fácil no prontuário. Eu posso fazer o quê? Pegar aqui o peso dividido pela altura ao quadrado. Altura vezes altura. Peso dividido pela altura quadrado. Aí a gente coloca esse parênteses para mostrar. E só clicar em OK. Tem uma variável já com o nome MC, mas eu vou colocar MCC. MCC. E ele vai aparecer aqui bonitinho, essa outra variável, IMCC. Só que, vamos dizer que eu queira agora codificar uma variável diferente. Por exemplo, eu agora, meu professor, né, meu orientador, ele falou que ele não quer trabalhar um IMC como uma variável numérica, ele quer trabalhar como uma variável categórica. E ele quer separar em 2 grupos, obeso e não obeso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em Transform, Recode into Different Variables, vou criar uma nova variável, que agora, vou pegar o IMCC, e agora vai ser obesidade. E vou colocar aqui os meus valores novos. Então, eu posso colocar aqui do menor até 30, eu vou colocar como não obeso, 0. Opa. De 31 até o infinito para cima, vai ser obeso. Eu posso colocar assim. Eu posso colocar um intervalo, por exemplo, range, né? Que eu quero de 0 a 0 não, de 10 a 30. Que vai ser pra mim, vai ser ok. Que eu vou deixar, sei lá, entre 20 e 30 vai ser dentro do esperado. Eu vou colocar 1. Só que de 30 a 40 vai ser obeso. Eu coloco 2. E tudo acima de 40 maior ou igual a 41 vai ser obesidade mórbida, por exemplo. Tô pegando aqui valores aleatórios. Assim como se eu poderia codificar um valor específico. 1 aqui, na verdade, quer dizer 0, por exemplo. E clicar em adicionar. Aqui. Continue. E ordem values. Ok. E ele criou essa nova variável aqui para mim. Nova de obesidade. Eu gosto de usar mais esse comando recoding different variables, porque aí, se eu tiver, por exemplo, pegado esses dados de IMC do banco primário, se eu tivesse algum erro de conta, eu não precisaria, um erro no programa, alguma coisa assim, se eu precisasse retomar, se eu mudasse de ideia e quisesse trabalhar essa variável como numérica,
eu não perderia esse dado. Mas você pode fazer esse mesmo comando que eu fiz, só que recode dentro da mesma variável. Eu posso pegar a IMC aqui e fazer aquele mesmo parâmetro, a mesma coisa, o mesmo procedimento, só que agora não vai ter mais número, vai ter cada categoria que eu vou colocar. Mas eu geralmente indico, coloque entre different variables, para evitar que você tenha que consultar o mesmo banco de dados mais de uma vez. Então, transform, outro comando aqui interessante é replace missing values, que no caso você pode, por exemplo, aqui eu tenho dado perdido de, não sei aqui, mas vamos colocar um dado perdido de LDL, primeiro LDL. E os dados perdidos eu tenho esses métodos de inserção de variáveis, né? De casos perdidos. O mais comum que a gente usa é a média a média da série. Ou seja, todas as variáveis que forem perdidas, a gente vai repor com o valor médio dessa minha série. Mas claro que tenho várias outras opções. Lineação interpolada, entre várias outras coisas. Aqui é só clicar em OK, aí ele vai achar o valor e colocar ali, como eu coloquei, no valor da média. E eu mostrei agora para vocês os principais comandos em Transform. Eles são os principais comandos. Uma coisa também que eu esqueci de falar, eu mostrei, mas eu esqueci de falar, é que quando a gente pode colocar no Select Cases, a gente pode usar isso para randomizar a nossa amostra. Por exemplo, eu coloco 50%. Já me perguntaram isso algumas vezes, né? Como eu faço para randomizar minha amostra entre o grupo que vai receber droga e o grupo que recebe placebo? Se eu for fazer um ensaio clínico randomizado, por exemplo. É só eu vir aqui em Select Cases e colocar em Random Sample of Cases. E eu selecionar 50%. Eu quero que metade tome a droga, metade não. E eu quero agora que ele coloque uma nova coluna. Então, só clicar em OK. E ele vai aparecer com uma nova coluna aqui no final, 0 e 1, 0 e 1. 50% vai estar com 0, 50% vai estar com 1, e assim eu randomizei minha amostra. É uma randomização assim, não estratificada, só simple random sample mesmo. E por fim, para terminar, vamos falar de gráficos. Vim Graphs Chat Builder, e aqui a gente tem vários tipos de gráfico. E eu gosto que essa versão do SPSS mais recente é um pouco mais intuitivo da gente conseguir formar os gráficos. Por exemplo, eu quero um gráfico, eu quero um histograma. Eu clico e arrasto. E aí ele vai aparecer para mim aqui um histograma e eu decido que fica no eixo Y e no eixo X. Eu quero que idade esteja no eixo X. Depois, só clicar em OK, que ele vai aparecer para mim aqui meu gráfico, meu histograma das idades, com a média, o desvio padrão e meu N analisado. Aqui, ele não analisou tudo, ele selecionou os casos. Mas também para tirar é só clicar aqui. E aí a gente segue. Você também pode, se eu quiser fazer separado, comparar sexos. Gráfico, Graphs, Shared Builder. Fazer idade, mas agora eu quero os gráficos separados. Sexo feminino e sexo masculino. Aqui meu histograma. Graphs, Shared Builder. E aí você vai colocar. Você pode fazer um box plot. Aqui um box plot. Eixo Y, né? Você vai colocar a sua idade. Aqui vem um box plot bonitinho. E os gráficos, eles são realmente nesse elemento mais intuitivo. E é bem mais facinho de você fazer. Então, na próxima aula,
a gente vai ver esse comando aqui, Analyze, que é um comando onde tem tudo de análise unimultivariada que vocês vão encontrar. É tudo vocês acham aqui. E até a próxima aula. Fico muito feliz de vocês terem acompanhado até o final. Se surgiu interesse, avalie positivamente, dê um like. E também conheça o meu curso. Eu tenho um curso de métodos quantitativos. Tudo isso que eu falei hoje aqui tá lá no curso. Tudo, absolutamente tudo mesmo. É um curso de bioestatística, em que eu falo desde a parte inicial de raciocínio probabilístico, filosofia, até tópicos mais complexos de análise unimultivariada. Eu faço sempre usando o SPSS, que é a plataforma mais fácil e intuitiva de entender. Eu ainda mostro outros aplicativos e outras formas, como o INPEP, para analisar os dados. E, além disso, vocês têm a oportunidade de ter consultoria científica comigo, que eu vou estar lá disponível 24/7 para tirar as possíveis dúvidas de vocês, com um grupo também exclusivo no Telegram, que eu fico mandando artigos e a gente fica debatendo tópicos importantes, tá bom? Então é isso. Até depois de amanhã.